tudo bem? Hoje eu quero falar com você. Você sabia que pode fazer as suas contribuições de forma digital? Através do aplicativo ou site do seu banco, você pode transferir seus dízimos e ofertas para uma das contas da igreja. Os nossos dados bancários você encontra em nossas redes sociais, no verso dos envelopes de dízimos e ofertas e em nosso site ibshalom.org. Você também pode fazer sua contribuição utilizando seu cartão de crédito. É só baixar o aplicativo IB Shalom, disponível para Android e iOS, e clicar na aba Doações. Se você já utiliza o aplicativo PicPay, é só escanear esse QR Code ou buscar por Igreja Batista Shalom, clicando no botão Pagar. Para fazer transferências via Pix, é só escanear este QR Code ou utilizar nossa chave, que é o CNPJ 80 270 408 0001 12. Você também encontra o QR Code do Pix em nosso balcão de dízimos e ofertas. Para utilizar os cartões de débito, você pode vir pessoalmente ao nosso escritório em horário comercial e utilizar as nossas máquinas de cartão. Teremos imenso prazer em te atender. Queremos agradecer a você por sua fidelidade nos dízimos e ofertas, lembrando do texto de Filipenses 4,19, que diz: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Até mais! Deus te abençoe! A paz, querido, que alegria ter você conosco. Este é o momento de adorarmos e glorificarmos o nome do nosso Pai. Queridos, é um momento de alegria ter você conosco. Que nos próximos momentos na sua casa seja um momento de cultuarmos o nosso Deus, de glorificarmos o nome dEle. E eu queria reconhecer você que está nas nossas redes sociais pela primeira vez. Gostaria que você levantasse a sua mão aí no chat, para que a gente possa conhecer e reconhecer você em nosso meio. E também gostaria de dar a oportunidade a você que está nas nossas redes sociais a transmitir a palavra de Deus para aquelas pessoas que fazem parte das suas redes sociais. Levante sua mão, que alguém da nossa equipe estará lhe auxiliando e mandando o link para que você possa compartilhar esse link com outras pessoas. E assim, abençoando e transmitindo a palavra de Deus àqueles que necessitam. Queridos, é muito bom estarmos aqui hoje. E nós queremos glorificar o nosso Deus através da sua palavra. E ela está lá em Salmos 24, do versículo 7 ao 10, que diz o seguinte: "Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória." Querido, levante suas mãos, glorifique ao Senhor. É um tempo agora com o nosso ministério de louvor. Vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar ao Pai. Vamos chamar Ele para dentro dos nossos lares, para que Ele seja glorificado e exaltado. Querido Deus e Pai, nós clamamos agora, Pai, pela Tua presença. Entra, Senhor Deus, em nossos lares. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te glorificar, ó Pai.
porque o Senhor é o único merecedor de toda honra, de toda glória. Exaltado seja o teu nome, Senhor Deus. Nós reconhecemos que o Senhor é Rei, que o Senhor é o único Rei em nossas vidas, ó Pai. Entra, Senhor, em nossos lares, entra, Senhor, em nossas casas, Pai, porque queremos, Senhor, te glorificar e te exaltar, Senhor Deus. Aleluia. Estamos
te adorar, pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Ó Senhor Jesus, digno dessa canção, digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos, nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte de salvação, fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Ele é santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que
Glória a Deus, aleluia. Como é bom poder louvar a Deus, como é bom poder adorar o seu santo nome. E nós queremos continuar esse culto falando sobre dízimos, sobre ofertas, adorando a Deus com as nossas contribuições. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Levítico 27, versículo 30. Levítico capítulo 27, versículo 30, a palavra de Deus fala assim: também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, santos são ao Senhor. Esse versículo é muito interessante, e uma parte que eu queria destacar ao final dele que fala: santos são ao Senhor. O conceito de santidade, a gente vê em muitas áreas da vida cristã, mas nós enxergamos pouco esse conceito de santidade com relação a dízimos e ofertas. E aqui a Bíblia nos está ensinando que os dízimos são santos ao Senhor. Mas o que afinal de contas quer dizer santos ao Senhor? A palavra santo, ela vem de separado, de exclusivo, de que é somente para aquele propósito. Então aqui o Senhor nos ensina que os dízimos, eles são separados do Senhor. Eles são separados para o Senhor. Eles têm um propósito específico, que é honrar o nome do Senhor, que é mostrar a obediência dos seus filhos. Tem uma história bem interessante que eu gostaria de compartilhar contigo, que desde criança meus pais, eles têm me ensinado a separar o dízimo, as ofertas. E eu lembro que quando eu fazia algumas tarefas de casa, eu era criança e ganhava um dinheiro por essas tarefas que eu realizava. Então, o dinheiro que eu tinha, eu trocava as notas para poder as notas do dízimo ficarem separadas e eu não levar essas notas junto comigo para não ter perigo de gastar. Isso era como eu fazia quando eu era criança. Mas esse conceito já era presente. Aquilo era separado. Aquilo não era o outro dinheiro. Aquele dinheiro era santo do Senhor. E aí, depois, quando chegava o domingo, eu vinha e trazia esse dinheiro à igreja. E esse conceito que nós lemos aqui no livro de Levítico, o Senhor está nos ensinando que os dízimos, eles são santos, eles são separados, eles não são juntos com qualquer outro dinheiro, qualquer outro recurso que você tenha, mas sim, eles são exclusivos, com um propósito específico de honrar ao Senhor e de mostrar a obediência de cada um dos seus filhos. Amém? Vamos orar. Você que está em casa, você pode ver no rodapé aí as contas da igreja, o Pix, PicPay. Se você quiser fazer as suas transferências, fique muito à vontade. E coloque a mão no seu coração, vamos orar juntos, consagrando esses dízimos e essas ofertas. Senhor Deus, nós consagramos nesse momento, Pai, os dízimos, as ofertas, as sementes que são trazidas, Senhor, ao Teu altar. Consagramos, ó Pai, Senhor, como o coração, ó Pai, contrito, Pai, daquelas pessoas, como gratidão, Senhor, ao Teu nome, a tudo que o Senhor tem feito, Pai. E assim aprendemos, Pai, que os dízimos são santos do Senhor. Nos ajuda a agirmos dessa forma, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olá, família Shalom, tudo bem com vocês? Eu me sinto tão honrado e alegre por poder participar desse momento onde nós vamos compartilhar da palavra de Deus, essa palavra que é tão poderosa para transformar os nossos corações e nos avivar para uma vida com Deus. Eu quero fazer uma reflexão com vocês nesse momento, cujo tema eu coloquei nessa reflexão, coerência cristã. Quero falar sobre um pouco de coerência cristã. Nós vivemos num mundo, de uma certa forma, que é muito incoerente no que diz respeito ao discurso e ao comportamento das pessoas. Nós vemos isso todos os dias, nós vemos isso em redes sociais, vemos isso em várias esferas da sociedade. Então a coerência, ela significa ter uma conexão, ter uma harmonia. Por exemplo, a palavra de Deus diz: assim falai e assim procedei. Ou seja, o que Deus está nos instruindo? Se comporte de acordo com aquilo que você fala. Se comporte da maneira como você crê. Nós vemos também, temos um grupo na Bíblia, o grupo dos fariseus, e Jesus, certa feita, ele falou para as pessoas: olhem, obedeçam, façam tudo o que esse grupo disser para que vocês façam, mas não imite as suas vidas em nada. Ou seja, havia uma incoerência entre aquilo que os fariseus ensinavam e a como eles se comportavam, como eles lidavam com a vida no dia a dia. Agora, quando você pega o livro de Atos
E quando no início do livro de Atos, lá fala assim que Jesus, ele não só ensinava, como ele fazia. Aí nós conseguimos perceber na pessoa de Jesus a coerência. Ele fazia muitas coisas, ele ensinava muitas coisas, e havia uma harmonia entre o que ele ensinava e o que ele fazia. E eu quero usar um texto então, um texto que está ali na primeira carta de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, e gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, ou algumas traduções diz do verbo da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então aqui o apóstolo João, ele escreve essa carta para algumas comunidades, ou talvez para quantas comunidades ou igrejas pudessem ser alcançadas, principalmente na Ásia. E estava acontecendo uma coisa ali no meio daquelas comunidades, né? Havia um grupo de pessoas chamado gnósticos, e essas pessoas, eles tinham uma doutrina que era falsa. Eles estavam no meio da igreja e eles estavam disseminando essa doutrina no meio da igreja. E quando João escreve essa carta, ele começa a afirmar algumas coisas. Ele começa a dizer sobre a coerência, por exemplo, no que cremos. Ele fala sobre a coerência no relacionamento que temos com Deus e para com o nosso próximo. E ele diz também sobre a coerência do nosso comportamento no dia a dia. Então eu quero começar falando da coerência daquilo que cremos. João começa trazendo esse relato, dizendo, olha, ele faz mais ou menos como ele começou no Evangelho, e como começou o livro de Gênesis. Ele começa a falar do verbo, ele começa a falar do princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e Deus se manifestou entre nós. Então ele deixa claro, ele começa a afirmar a fé das pessoas e confirmar de que Jesus era o verbo e de que ele era o objeto da nossa fé. E por que ele estava fazendo isso? Porque essa falsa doutrina, os gnósticos, eles criam que a matéria era totalmente má e que era impossível que um Deus bom pudesse habitar num corpo humano. Então a doutrina deles diziam que o fato das pessoas verem Jesus era apenas uma aparência, mas que de fato Jesus não foi para aquela cruz. Ele não poderia ir para aquela cruz porque Jesus, sendo totalmente puro, não poderia habitar num corpo. Então quando João está fazendo isso, quando João está escrevendo as comunidades, e serve para nós hoje também, porque nós entendemos que vivemos ainda no meio de muitas falsas doutrinas. E uma das primeiras coisas que a falsa doutrina faz é distorcer quem é Deus e a nossa fé em Jesus. Então ele está dizendo assim, olha, nós não apenas ouvimos e não apenas vimos, nós tocamos nele. Ou seja, ele queria deixar claro para todos nós que lemos, olha, Jesus, ele estava ali, em carne e osso, Deus estava humanado. Ele queria confirmar e afirmar para as pessoas que lessem que Jesus de fato era o Filho de Deus que veio à terra e habitou entre nós. Então a primeira coerência é naquilo que nós cremos em Cristo Jesus, Deus humanado. Isso é muito importante para nós, porque nós olhamos para o mundo hoje, olhamos para a igreja hoje no mundo, e há algumas distorções, e parece que há uma necessidade das pessoas terem como se fosse uma muleta para andar com a sua fé em Jesus, como se ele não fosse suficiente.
Então a coerência de crermos em Jesus. Eu não preciso de nenhum objeto, apalpar um objeto, eu não preciso ter contato com nenhum objeto, eu apenas creio em Jesus. Eu não preciso de astros para falar sobre o meu destino, sobre o meu futuro. Eu creio em Jesus e nele eu fui redimido e nele eu fui salvo para cumprir um propósito na terra, que a palavra de Deus me instrui qual é esse propósito. Então há uma coerência em eu crer apenas em Jesus, e eu não preciso de nada mais para que eu possa apoiar a minha fé. Essa é a primeira coerência que nós entendemos ali, que João está trazendo para aquelas comunidades naquele momento. Vocês creiam em Jesus e não precisam crer em nada mais paralelo, onde vocês necessitam apoiar a fé de vocês. E ele começa a falar também, depois que ele fala que Jesus é o Verbo, e que ele dá toda essa prova de que ele esteve com Jesus, talvez mais do que qualquer outro apóstolo, João, ele tem essa peculiaridade de a Bíblia falar que Jesus encostava ou recostava a sua cabeça, né, no seu peito. Então ele tinha familiaridade com Jesus, e por isso ele dizia: eu também toquei nele, e ele era o Cristo que se manifestou a nós. Aí ele começa também a falar sobre assim: olha, então é o seguinte, eu estou falando isso para vocês, quando vocês firmarem a fé de vocês, tem que ter uma outra coerência. A coerência entre a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo. Ele fala assim: olha, eu estou trazendo isso para vocês, essa verdade, para que vocês tenham comunhão conosco, comunhão na fé verdadeira, comunhão na palavra, tenhamos comunhão entre nós, os irmãos, e tenhamos comunhão também com Deus. E por que é importante nós entendermos que tem que haver uma coerência entre o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com o nosso próximo? Nós entendemos que quando Jesus ele vai até aquela cruz, que tem, né, esse símbolo de cruz vertical e horizontal, Jesus estava ali restaurando a comunhão com Deus verticalmente, mas ele estava também restaurando a comunhão entre as pessoas horizontalmente. E isso é extremamente importante, queridos, nós entendermos isso. Por quê? Porque tem que ter coerência se nós falamos que amamos a Deus e amamos o nosso próximo também. Nós ouvimos muito discurso de pessoas que dizem que amam a Deus, mas elas odeiam o seu próximo. E a palavra de Deus nos diz que como nós podemos amar aquilo que não vemos e não amar aquilo que vemos? Nós nos fazemos mentirosos. Então talvez não, eu creio, queridos, que a maior prova de que nós amamos a Deus é quando verdadeiramente nós conseguimos amar o nosso próximo. Tem que ter coerência na comunhão. Então Jesus veio restaurar a comunhão com Deus. E é interessante, porque algumas pessoas vão estar dentro da igreja, algumas pessoas vão estar no meio, né, do ambiente de igreja, e vai acontecer uma coisa no final dos tempos, ou na vinda do Senhor Jesus, que muitas dessas pessoas, elas vão chegar para Jesus e dizer: olha, Jesus, eu fiz muitas coisas no seu nome. Jesus, eu profetizei no seu nome. Jesus, eu curei no seu nome. Jesus, eu expulsei demônios no seu nome. Eu fiz muitas coisas. E a palavra de Deus diz que Jesus vai olhar para essa pessoa e dizer assim: olha, eu não te conheço, eu não tenho comunhão com você. Isso vai ser muito triste, queridos, porque são pessoas que andaram enganadas no meio da igreja, com a sua fé enfraquecida, com a sua visão distorcida de Deus, achando que está fazendo para Deus, e no fim estava fazendo talvez para si mesmo. Mas o interessante é que Jesus vai dizer: eu não tenho comunhão com você, você fez tudo isso, mas eu não te conheço. É importante nós entendermos que quando a palavra conhecer na Bíblia, ela tem um sentido muito profundo. Sempre que nós ouvimos alguns textos que diz assim que um homem conheceu uma mulher, ali está falando literalmente que ele teve relacionamento físico com essa mulher, e por isso que fala que se tornarão uma só carne, porque dois se unem.
em comunhão e se tornam um apenas. E quando Jesus está falando, não te conheço, Ele está dizendo, eu não tenho comunhão contigo. Você nunca foi um comigo de verdade. Você nunca me conheceu de verdade. Você nunca me serviu de verdade. Você não caminhou segundo aquilo que eu ensinei. Você não teve um novo nascimento. Então temos que ter coerência com relação a essas coisas. E aí então nós vemos na coerência no relacionamento interpessoal ou com pessoas. Isso aqui é muito importante, queridos. Porque certa feita Jesus, uma pessoa estava indo entregar uma oferta, ou pelo menos ele conta essa história ilustrativa para nos ensinar. E ele diz assim, olha, antes de você entregar a sua oferta ali no altar, antes de você levar aquilo que você trouxe para ofertar, se você tem algum problema com o seu irmão, então você faz o seguinte, não oferte agora, vai lá, se retrate com o seu irmão, perdoem-se, e depois você vem e você entrega a sua oferta. E isso tem um sentido muito profundo, queridos, onde nós temos que ter coerência. Se nós entregamos ofertas como se tivéssemos comunhão com Deus, mas não temos comunhão com o nosso irmão, então Jesus nos adverte, fala, não adianta você vir aqui e participar de tudo isso como se tivesse comunhão com Deus, mas o seu relacionamento com as pessoas estão quebrado, o seu relacionamento está bloqueado. Vamos atentar para isso, queridos. Não há coerência dizermos que nós amamos a Jesus, que nós servimos a Deus com todo o nosso coração, mas nós não conseguimos amar o nosso irmão, não conseguimos amar aqueles que estão próximos, não conseguimos amar aqueles que trabalham conosco. E amar aqui não quer dizer que você tem que ter uma convivência de intimidade com todos, mas quer dizer que nós temos que ter o nosso coração liberado para ter paz com essas pessoas. Então nós precisamos entender que precisa haver coerência, queridos. Se dizemos que amamos a Deus, devemos amar o nosso próximo também. Porque quando Jesus fala que Ele resumiu todos os mandamentos que havia na lei, Ele diz, olha, faz o seguinte, agora você vai amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, e vai amar o seu próximo como a si mesmo. Então isso é ter coerência. Se amamos a Deus, amamos o nosso próximo. E se amamos verdadeiramente o nosso próximo, então isso é um sinal que nós verdadeiramente também amamos o nosso Deus. Precisa haver coerência nisso, querido. Então é importante nós entendermos se há algo em nosso coração, se há pessoas que há tempo você está aí dentro do seu coração armazenando rancor ou algum tipo de ressentimento, e você vem para a igreja, mas você participa da comunhão do corpo de Cristo, mas está com muitas barreiras, é tempo de deixar o Espírito Santo falar com você, e o Espírito Santo te conduzir para que você peça perdão ou perdoe essas pessoas. E eu digo mais para você, a base do nosso perdão não é o nosso esforço em aceitar essa pessoa. A base do nosso perdão é saber que um dia nós também nascemos e ofendemos a Deus. E Ele nos perdoou, e Ele nos amou, e Ele apagou a nossa ofensa. Porque um dia fui perdoado, eu também posso perdoar as pessoas. Porque amando a Deus, eu terei graça para poder amar o meu próximo também. E aí também tem uma outra coisa que João ele traz assim, para nós termos um entendimento, tem que haver coerência. Ele fala nos textos sobre luz e trevas. Fala assim, não tem como você dizer que é luz, mas anda nas trevas. Não há sentido nós falar, não há sentido nós dizermos que andamos com Jesus, que temos Jesus, mas a nossa vida no dia a dia, o nosso comportamento, os nossos desejos, as nossas participações no dia a dia, não tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com o reino das trevas. Quando a Bíblia fala de luz, ela fala de verdade, ela fala do caráter de Deus, ela fala da presença de Deus. Quando a palavra de Deus fala sobre luz, ela fala sobre algo que não é oculto, que não é escondido. E quando ela fala de trevas, é exatamente isso, são coisas escondidas, são coisas ocultas, que nós normalmente não podemos fazer na presença de pessoas, na presença de quem amamos, coisas ocultas do nosso coração, comportamento oculto. Então, João ele traz essa consciência, precisa haver coerência.
Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Mas ele também diz: vocês são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Queridos, se nós somos a luz do mundo, nós não andamos em trevas, porque a Bíblia diz que não há comunhão entre as trevas e a luz, não existe associação entre as trevas e a luz. Isso é muito importante para nós no dia que nós vivemos, queridos. Nós vemos tantas coisas, desde de divulgações ou informações ou notícias na mídia, de pessoas que sempre, colocaram o nome de Deus em suas vidas, tudo que fizeram foi em nome de Deus, mas de repente estão totalmente afundados nas trevas, e isso vem a público. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas estão tão envolvidas com redes sociais, e tem muita coisa boa ali, mas também nós vemos uma incoerência de pessoas que colocam versículos, que falam de Jesus, que diz que amam a Deus, mas depois colocam fotos, depois fazem discussões, depois colocam alguns pontos de vista que são totalmente contrários aos pensamentos dos filhos de Deus. Queridos, tem que haver coerência. Se somos da luz, então refletimos a luz de Cristo. Não há como nós sermos da luz, mas andarmos em trevas. Precisamos rever isso. A palavra de Deus é a luz. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Então, se somos da luz, andemos na luz. Se somos a luz, brilhemos a luz de Cristo na nossa vida. Mas não vamos brincar com essas coisas. Talvez brincar um pouco de religiosidade, dizer que ama a Deus, mas as atitudes e as ações são totalmente contrárias à vontade de Deus. Queridos, nós sabemos isso, não precisamos de ninguém para nos acusar dessas coisas. Não é necessário que pessoas apontem o dedo para essas coisas, porque nós temos uma consciência e temos o Espírito Santo que nos ajuda a compreender tudo isso. E nesse momento eu quero dizer para você que se por acaso você percebe que a sua vida, algumas coisas na sua vida, você olha e fala assim: realmente, isso aqui não tem a ver com a luz de Cristo, mas tem a ver com trevas, tem a ver com pecado, tem a ver com coisas que não alegram a Deus, tem a ver com coisas que não estão dentro de um propósito divino. Então deixa o Espírito Santo convencer você, deixa o Espírito Santo trazer ao seu coração arrependimento verdadeiro, e que a luz do Evangelho, que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida, e de fato você possa resplandecer a glória de Jesus no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver. Tem que ter coerência, precisamos ser coerentes com aquilo que nós confessamos, crer, aquilo que nós professamos com a nossa boca e aquilo que nós fazemos e a maneira como nós nos comportamos, queridos. É um texto extremamente importante para nós, porque eu quero terminar como eu iniciei. Há muitas falsas doutrinas, queridos, hoje. Nós temos informações demais. Nós temos muitas pessoas falando em nome de Deus, e nós temos muitas pessoas acompanhando falsas doutrinas, e a falsa doutrina, ela vai trazer uma incoerência muito grande naquilo que você crê, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o próximo, e no seu comportamento ou no seu testemunho, de quem é um discípulo de Jesus. Então eu quero finalizar essa palavra dizendo a necessidade de termos uma coerência cristã. Queridos, se nós amamos a Deus com todo o nosso coração, se nós cremos em Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, então nós também vamos amar o nosso próximo, e nós vamos poder dar bom testemunho. Nós vamos ser, como a palavra de Deus diz, nós somos como cartas vivas. As pessoas não precisam perguntar se nós somos crentes ou cristãos, elas não precisarão perguntar, porque Paulo fala assim: vocês vão ser como cartas vivas. As pessoas vão olhar para você e vão ver coerência naquilo que você diz e naquilo que você é. Elas vão ler na sua vida que Jesus faz parte da sua vida, que o caráter de Jesus está na sua vida, pela maneira que você ama as pessoas, pela gratidão que você tem no seu coração, pelo tipo de testemunho que você dá, pela forma como você trata as pessoas. Tudo isso as pessoas vão ler e dizer algo diferente. E aí nós podemos agradecer a Deus, porque há coerência naquilo que nós falamos
e naquilo que nós fazemos. E eu quero terminar então essa palavra orando por você, para que o Espírito Santo dê a mim e dê a você a coerência daqueles que andam com Jesus, a coerência daqueles que firmaram a sua fé em Jesus e manifestam o caráter ou o amor dele nessa terra. Pai querido, eu quero, em nome de Cristo Jesus, agradecê-lo por sua palavra, Pai. E mais ainda agradecer porque Jesus, tu és o nosso maior exemplo de coerência. Porque aquilo que você ensinava era exatamente aquilo que você fazia. Que teu Espírito Santo nos dê a graça, Pai, de amarmos a Deus com todo o nosso coração. Mas nos dê a graça também de provarmos que amamos a Deus, amando o nosso irmão. E também nos dê a graça, ó Pai, de andarmos na luz e não vivermos divididos entre luz e trevas, porque verdadeiramente isso não é possível. Ou estamos na luz, ou estamos nas trevas. Que o teu evangelho venha brilhar a luz de Cristo em nós, e em nome de Cristo Jesus, nos dê a graça para sermos coerentes com a nossa fé que temos em Ti, e possamos dar bom testemunho do Seu nome aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra, e que o Senhor nos dê dias de vitória, em nome de Jesus. Obrigado, querido, por sua participação. Deus te abençoe. Shalom.